capítulo 12, versículos 6 a 8. Romanos 12, verso 6 ao verso de número 8. Nós temos buscado a presença do Senhor, nós temos buscado a visitação do Senhor. E hoje nós queremos entender um pouco mais dos dons que o Senhor deixa na sua igreja. Romanos 12, 6 a 8. Se encontrou, se você não encontrou, acredito que já está na tela aí para você. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Algum dos dons que eu li, você tem uma versão diferente, você tem uma palavra diferente. Alguém tem, por exemplo, ministério. Eu li ministério, alguém leu outra coisa na sua Bíblia? Ninguém? Ninguém leu serviço? Não? Algumas Bíblias, o ministério se apresenta como serviço. Muito bem. Reparte, o que reparte? Alguém tem uma outra versão aí? Não vamos falar sobre isso, depois a gente vai dando sequência. Romanos 12, agora vai para Coríntios 12. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, verso 1 ao verso 11. Também vai aparecer na tela, mas você encontrar na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está em Coríntios 12? Vai para Coríntios 14. Verso de número 13. Só isso. Coríntios 14, 13 diz: mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Vamos orar. Deus nos ensina, derrama sobre o nosso coração ensino e, Pai, manifesta os dons sobre nossas vidas, Pai. Nós queremos ser homens e mulheres que tratam dos talentos, que tratam, Senhor Deus, dos presentes que o Senhor tem para nós na terra, com zelo, Pai, com muita reverência. Então ensina o nosso coração e depois manifesta sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, você leu algumas
das listagens de dom, nós não lemos, ainda faltou algumas coisas para ler, mas basicamente você leu nessas listas, você leu que há um dom chamado profecia. Profecia é um dom de Deus, ou um presente do Senhor dado aos homens. E quando você leu em Coríntios 14:3, diz que quem profetiza tem que profetizar para que exista na igreja, ou exista na terra, edificação, exortação e consolação. Tem que ter consolo, tem que ter exortação, tem que ter edificação. Ou seja, a profecia está na igreja por uma razão vinda da parte do Senhor, para que haja crescimento da igreja. Pastor, a profecia é para mexer conosco, a profecia é para trazer revelações do futuro. A profecia, ela vem sobre a vida da igreja para que a igreja cresça, para que haja edificação, ou seja, para que você mude de vida, e assim você cresça no conhecimento, na intimidade com o Senhor. Para isso vem profecia sobre a igreja. Vem profecia sobre a igreja para que haja força na vida da igreja, para que seja retirada tristeza do meio da igreja. Diz que a profecia vem para trazer consolo na alma. Então é para tirar tristeza. Não é para que sejam revelados os teus planos futuros, para que haja revelação de futuro. A profecia tem caráter de exortação, de consolo, de edificação, ou seja, mudar a tua vida, fazer com que você cresça, consolar algumas almas. A profecia nos ajuda a construir, a reforçar a vida dentro da igreja. Então a profecia, ela está, quando ela é apresentada na Bíblia, você vai ver que a profecia tem relação com a Santa Bíblia, com a palavra de Deus. A profecia tem relação com a palavra de Deus. Ela vem cumprir o que o Espírito diz que vem fazer, vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. A profecia vem assim, para transformar a sua vida. Então a profecia, ela tem que estar embasada, ela tem que estar amarrada dentro da Bíblia, senão não é profecia do Senhor. A profecia, ela pode vir junto com línguas, pode. 1 Coríntios 14, 27, 28 e 29, aparecer na tela para você, mas se tiver com o Coríntios aberto, você já pode dar uma olhada. 1 Coríntios 14, 27, 28 e 29. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, por sua vez, que haja intérprete. Ele vai falar das línguas daqui a pouco. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Falem 2 ou 3 profetas. Aqui dá a entender que a profecia, ela pode estar vindo junto com línguas, e pode ser que o profeta ele se valha do dom de línguas para que ele traga uma profecia. Mas nem sempre, a profecia ela pode vir direta, tá bom? Ela pode vir direta, só que há uma ordem aqui, tá bom? Então os profetas esperem a vez do outro, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Não para ter 20 profecias numa noite, você não tem como julgar, tem como pesar a profecia. Agora o texto de Coríntios diz: julgue a profecia. Como é que julga uma profecia? Fala para mim, como é que julga uma profecia? Como é que julga qualquer coisa? Muito bem. Mas como é que julga qualquer coisa? Como é que o julgamento é feito? Com o juiz. O juiz se baseia, tem uma base, tem um embasamento de lei. Então a profecia, ela é julgada pela lei, pela palavra, pelas diretrizes da Bíblia. Não está na Bíblia. Pastor, a profecia não se julga se ela vai ser cumprida ou não. Você está pensando na profecia como algo que revela futuro. Profecia não é nada que revela futuro. Profecia traz consolo, exortação e edificação. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que profecia traz consolo, exortação e edificação. Então exortou, está na Bíblia, consolou, segundo o que a Bíblia diz, edificou, segundo o que a Bíblia diz, é isso. Está dentro da Bíblia. Pode forçar a profecia para falar o futuro, não tem nada a ver com profecia. O que a Bíblia diz é o que tem que reger o nosso coração.
E a Bíblia é específica. A profecia traz edificação, exortação, consolação. Vai exortar, vai dizer: muda de atitude, tira o pecado da tua vida. Tem que fazer isso de acordo com a palavra. A profecia não é um êxtase. A profecia não tira a pessoa dos seus sentidos, fecha o olho e começa a falar, não tem nada disso. 1 Coríntios 14, 32, 33: o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O espírito do profeta, não o espírito de Deus, mas o espírito do profeta, quando o profeta fala, ele tem controle sobre o seu espírito e a condição de falar. Quando o profeta fala, ele tem controle sobre o seu espírito e tem controle sobre o que ele está falando. Ele não é tomado, não sai de si mesmo e entra num transe e começa a falar da parte de Deus. Não, ele tem um controle. Ele vai perceber algumas coisas vindo do Senhor, porque naquele momento ele vai receber do Senhor palavras que devem exortar a igreja, ou consolar a igreja, ou levar a igreja a um crescimento, uma edificação. Isso é profecia. Se você busca a profecia, você não está buscando conhecer o futuro. E se você receber profecia, você não está recebendo do Senhor conhecimento das coisas que estão por vir. Você está recebendo palavras de direção, está recebendo palavras de edificação, de consolo. Era assim que os profetas vinham. Isaías não subia a profetizar e tentando saber o futuro. Ele subia a profetizar para que o povo mudasse de atitude. Ezequiel sobe para profetizar para que o povo se converta. Essa é a intenção de todo profeta, que o povo alcançasse santidade. Mas como desacostumou-se a ler a Bíblia para se ter direção sobre os dons, então o que os outros falam, as pessoas dizem: não, a profecia deve ser isso, deve ser aquilo outro. Profecia é exortação, consolo, edificação. Isso que é profecia. Não é predizer, dizer o que vai acontecer. Não, não é isso. É receber do Senhor, é ministrar a palavra. Quando se está pregando, a palavra está se profetizando à igreja. Profeta deve desejar decorar versículos bíblicos. Profeta deve desejar decorar livros inteiros da Bíblia. Os profetas devem desejar fazer isso. O profeta deve almejar isso, porque a sua profecia é embasada na Bíblia, versículos, vírgulas, pingo de i da Bíblia. Isso vai trazer diferença na vida da igreja. O profeta deve ser tomado, deve se perceber no coração: olha, a igreja precisa ouvir esse versículo e uma explicação sobre esse versículo, deve ouvir essa palavra, uma explicação sobre essa palavra, para que haja uma transformação. É isso que o Senhor quer. Muitos profetas hoje, eles sabem o que o Senhor quer dizer, eles precisam expressar aquilo que a Bíblia fala, mas muitas vezes eles não têm Bíblia na cabeça. Se dificulta tanto a profecia, complica tanto a questão da profecia. Os outros profetas precisam julgar, para saber de verdade porque ele não citou nenhum versículo, não, mas o que ele disse está no contexto bíblico, então a gente vai acatar como uma profecia. Mas a profecia deveria começar e terminar com versículos. Dentro dela, é lógico, o profeta ele vai entender algumas coisas da parte de Deus que estão dentro da Bíblia, ele vai explicar aqueles versículos para aquele momento da igreja ou para aquele momento da vida de um irmão. Mas o profeta vem exortar, vem consolar, vem edificar pela palavra do Senhor. Se nós recebêssemos coisas novas aqui, nós teríamos que escrever outra Bíblia, e o Apocalipse diz que já está selado. O que tinha que ser escrito já foi escrito. Então o que foi escrito é suficiente para dirigir, consolar, transformar a nossa vida. Então os profetas são tomados pelo Espírito. Os profetas são um instrumento, sim, para revelar à igreja aquilo que é específico para a igreja dentro da palavra. São tomados. Há
um agir sobrenatural, pastor. Existe um agir sobrenatural, mas não de coisas novas, daquilo que a palavra já nos traz. Mas às vezes existe um momento, no momento da igreja, no momento de algumas pessoas, é necessário que haja uma revelação sobrenatural, uma explicação sobrenatural. Então isso é profecia. A profecia é essencial na vida da igreja. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo perece ou morre. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Se não tiver profecia, o povo morre. Se não tiver esse relacionamento sobrenatural com a palavra, o povo morre. Tem que haver esse envolvimento. Toda igreja precisa. Mas tem que haver busca séria de profecia. 1 Coríntios 13:9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Um profeta pode receber a palavra e não saber a aplicação exata daquela palavra. Isso é um problema, porque alguns profetas tentam adivinhar para que é e chutam alguma coisa para a igreja. Vai dar errado. O trabalho de profeta não é chutar nada. Deus mandou falar isso, fala só isso. Me lembro da história de um pastor que tinha, na verdade ele não tinha, ele tinha o dom de profecia e o dom do conhecimento. A gente vai falar um pouquinho do dom do conhecimento hoje. Ele tinha o dom da profecia e o dom do conhecimento, e o Senhor trouxe uma profecia e trouxe uma revelação de conhecimento a uma pessoa que estava na igreja. O Senhor mostrou que aquela pessoa não acreditava na necessidade da profecia, e ele deveria explicar para aquela pessoa a necessidade da profecia. E o profeta entendeu isso. Eu tenho que ir lá falar que ele precisa acreditar nas profecias. E Deus mostrou a pessoa reclamando em casa, dizendo: o que me adianta? O que me adianta receber uma palavra profética se a minha comida não está pronta na hora, se o meu jantar não está pronto na hora, né? E o profeta recebeu isso, e tinha o dom do conhecimento, recebeu também isso. E quando ele foi falar para a pessoa, ele acrescentou algo. Falou assim: é porque a sua esposa não faz a comida não. Você estava reclamando porque a sua esposa não faz a comida na hora. E o homem caiu de joelhos, ficou quebrantado, falou assim: Deus, o senhor sabe o que eu estava falando, eu de verdade, eu preciso mesmo reconhecer que a profecia vem da palavra de Deus, tal, mas depois que ele teve esse quebrantamento, ele falou assim: só que eu preciso dizer uma coisa para o senhor, eu sou viúvo. Aí o pastor ia subir, ia pedir perdão para a igreja: irmãos, eu falei demais. Ele falou assim: não, o senhor falou demais mesmo, mas o que o senhor falou tem tudo a ver, porque eu perdi a minha esposa há muito tempo. Então hoje de manhã eu estava reclamando com Deus, o que me adiantava ir para o culto, receber uma profecia, se eu não tinha a minha comida pronta na hora, eu não tinha nada, porque eu não tenho mais esposa. Só que eu não achei certo o senhor falar do jeito que o senhor falou. O povo pode pensar na minha falecida. Eu gostava muito da minha falecida. Ela, quando estava viva, eu deixava minha comida prontinha na hora. Eu só quero que o povo saiba que eu sou viúvo. Minha comida não está pronta porque eu não tenho mais minha esposa e não cuido dessas coisas. Mas tudo que o senhor falou mexeu com o meu coração, e eu entendo que eu preciso reconhecer as profecias. Então o profeta não tem que tentar adivinhar nada, não tem que forçar nada. Deus falou vírgula, fala vírgula. Deus mandou falar um versículo, falou que aquele versículo é para que haja arrependimento. Não digo, esse versículo é para que haja arrependimento. É para tentar chutar que tem tal pecado, que tipo de pecado, o que está acontecendo. Não. É isso, Deus mandou essa palavra, pronto. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. E algumas coisas a gente só sabe de partes. Você pode receber uma palavra e não saber a aplicação completa. Não tente explicar o que você não sabe. Não tente. Receba a profecia e faça do jeito que Deus te deu. Outra coisa, irmão, sobre profecia. Profecia não rege a vida de ninguém. O que rege a tua vida é Bíblia. Tem gente de igreja em igreja caçando profecia. O que eu faço da minha vida? Leia a Bíblia, que a Bíblia vai dizer o que você faz da sua vida. Leia a Bíblia. Profecia de igreja em igreja não dirige vida de ninguém.
Até porque nós não sabemos interpretar. A profecia tem que vir sobre o teu coração. Lindo! Deus sabe onde você mora. Deus sabe que igreja você congrega. Se Ele quiser falar com você, Ele te acha e fala. Você não tem que caçar Ele em lugar nenhum. Não tem. Quando Paulo recebe uma profecia de um homem chamado Ágabo, a profecia diz assim: Ágabo recebe uma ordem que deve tirar um cinto, deve amarrar as mãos, pega o cinto de Paulo, amarra as mãos, amarra os pés, e fala assim: olha, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Ele vai sofrer, vai ser judiado, vai ser castigado. A profecia vem para Paulo. Todo mundo que viu a profecia acontecer fala para Paulo assim: não vai para Jerusalém que eles vão te matar. Não vai para Jerusalém que eles vão te matar. Não vai para Jerusalém que vão te matar. Paulo fala assim: você não tem nada com a minha vida. A profecia veio para mim. O Senhor sabia o que tinha que falar comigo, e o que o Senhor me mostrou é que eu tenho que ir para padecer. Ele não me mostrou para mim fugir, mostrou para mim viver. Esse individual Deus traz, e não é para mudar a estrutura da tua vida, não é para você ficar caçando para ver como é que eu posso escapar das coisas. Quando o Senhor falar com você, Ele vai dar uma direção, vai te mostrar, vai te revelar, vai arrancar algumas coisas, mas são direções para edificação, consolo, transformação da sua vida. Isso é profecia. Isso é profecia. São palavras que vão vir da parte de Deus para transformar a tua vida. E nós vamos pedir hoje: Deus, dá profecia. Eu posso falar mais um vídeo, eu queria falar um monte de coisa disso, eu não posso. Eu quero pelo menos matar metade dos dons hoje. Línguas. 1 Coríntios 14, 1 ao 3. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Dom de língua é uma liberação de um momento especial entre você e Deus. Nada mais do que isso. Dom de línguas é uma liberação de Deus para que você viva um momento especial, você e Ele. Relacionamento entre você e Ele, é isso. Quem fala línguas, tá bom? Fala a Deus, não fala aos homens. Não é para os homens, não é para o coração dos homens, é para o teu coração, para que você fale com Deus. Quem fala em línguas fala com Deus. De alguma maneira o teu coração está se expressando numa conversa com Deus. De alguma maneira a tua alma está se expressando no relacionamento com Deus. É para Deus. Só que, vou falar sem medo de errado, 90% de quem pede língua quer se expressar para os homens. É que o povo veja a minha língua e fala: não tem nada a ver. Eu recebi o dom de línguas, eu acho, uns 8 anos atrás. Eu nunca busquei, de verdade, falava para o Senhor: isso aí, o Senhor não se incomoda em me dar isso aí, não se incomoda não. Certo? Ministrei por muitos anos sem ter o dom de línguas, porque dom de línguas não é batismo do Espírito Santo. Não é. Batismo do Espírito Santo é uma presença do Espírito que todo crente tem quando entregou a vida a Jesus. Há um transbordar do Espírito que pode se manifestar com qualquer dom, não só com línguas. Você pode viver muito bem sem o dom de línguas, porque línguas é um dom como qualquer outro. Ele não pode ser exaltado. Olha, 1 Coríntios 14, versos 14 e 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Mais ou menos Paulo está dizendo assim: tem valor nenhum ficar muito tempo falando em línguas sem entendimento, porque é um dom comum. Está achando que vai mudar uma grande coisa, mas não vai. Língua não tem nada de especial. Não estou dizendo que tem nada de especial em relação aos outros dons, entende? Qualquer dom é especial. Mas, porque eu tenho línguas, então eu tenho uma presença diferenciada, agora posso realizar algumas coisas na obra do Senhor. Mentira! A Bíblia não fala isso. Pelo contrário, a Bíblia fala assim: rapaz, está falando sem conhecimento, não vai trazer proveito. Não vai trazer. Coríntios 14, não vai trazer. Se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Um dom que traz fruto pela metade.
Ou seja, o entendimento não frutifica. Por isso que ele começa dizendo, quanto à profecia, não, profecia, além de edificar a alma, edifica o entendimento. Mas assim, se for comparar línguas e profecia, profecia está em cima. Só que a diferença das línguas é que é o seguinte, vamos imaginar que a língua, profecia é uma nota de 100, língua é uma nota de 50, que dá para emendar conta de 50, que a interpretação fica 100, entendeu? Dá para ter entendimento, se tiver intérprete. Não tem intérprete, é só você e Deus, fica quietinho, fala com você e o Senhor. Fala, e vai ser muito bom para você, vai edificar a sua alma. As línguas podem trazer alegria para você, pode trazer bem-estar para o seu corpo. Língua estranha, quando falada, pode ampliar, mexe com a sua fé, amplia a sua fé. Nós não estamos aqui para buscar bagunça, de jeito nenhum. Peço aos irmãos que orei muito por essa noite. E, inclusive, teve um momento que eu falei para o Senhor, o Senhor podia passar essa bola da minha mão, né? Trazer isso para a igreja, um negócio tão grande, né? Trazer um culto para invocarmos a presença do Senhor, para manifestar alguns dons. Ele falou assim, não tem que fazer isso, a igreja precisa disso, mas tem que fazer com ordem e decência, seguindo orientação de liderança, né? Numa casa, siga a orientação do dono da casa. Dentro da igreja, siga a orientação da liderança da igreja. Escolha o lugar, o melhor lugar, o lugar adequado, o momento certo. Não fale em línguas em qualquer lugar, não tente profetizar em qualquer lugar, tá certo? Entenda se é o momento certo, se é a hora certa, porque quem tem condições de falar em línguas, tem condição de falar em qualquer lugar. Quem tem condição de profetizar, de trazer uma direção de consolo, de exortação, pode fazer em qualquer lugar. Mas tem que saber, aquela festa cabe, aquele lugar cabe trazer uma profecia lá no meio do MEC, cabe, depende, estou na mesa, só tem crente, tal, veio alguma coisa, eu posso falar, mas ordem e decência é saber o lugar, a hora, o momento de ser usado pelo Senhor. Vamos dar sequência, né? Vamos sair um pouquinho da profecia, vamos sair um pouquinho de línguas. 1 Coríntios 12:8 diz, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento. Esse dom, ele aí na minha Bíblia diz dom da ciência, ou dom do conhecimento, em outras versões, é uma transmissão de conhecimento dado por Deus. No caso do conhecimento, esse conhecimento pode vir sobre fatos futuros. O dom do conhecimento fala de fatos futuros. Pode falar, olha, está para acontecer isso. Ou ele pode simplesmente revelar algo que está acontecendo na hora. Alguém está sentindo uma dor. O Senhor dá conhecimento. Conhecimento que só ele tem, ele compartilha, né? Como conhecimento, por exemplo, Natan vai conversar com Davi e tem conhecimento de um fato que estava oculto a algumas pessoas. Olha, Davi, você tal, fez isso fez errado, mandou matar, tal. Natan tem conhecimento do fato. Então o Senhor envia Natan com conhecimento da situação. Jesus está sentado num poço, na frente de um poço, a mulher vem pegar a água e Jesus recebe conhecimento de fatos da vida daquela mulher. Jesus não está profetizando, Jesus recebe conhecimento de uma situação. Para quê? Para que haja transformação. Então, por exemplo, eu não me reconheço com o dom de cura, irmãos, mas eu me reconheço com o dom de conhecimento. Algumas vezes o Senhor me diz assim, tem um irmão com uma dor assim, pode chamar que vai ser curado. Muitas vezes nesse sistema de conhecer, o Senhor me faz sentir a dor. Eu sinto a dor. Então, deixa eu explicar para você, porque às vezes você acha assim que bate um negócio aqui, né? Tipo TV de plasma na minha frente e aparece Deus falando comigo. Nada disso. Eu sinto a dor e entendo a parte de Deus. Tem alguém sentindo essa dor? Tem alguém sentindo essa dor? Aí eu peço uma confirmação, Senhor. Tem alguém sentindo essa dor? Eu vou dar uma movimentada aqui, o Senhor faz parar. Senhor, se tiver de novo, pode mandar a dor de volta, e se voltar eu vou falar. Aí volta a dor, eu falo, tem alguém com a dor.
Eu vou dando a nuca, eu vou na perna, então em sentido assim, então eu vou pedindo algumas confirmações e tal. Então eu entendo que é o dom do conhecimento que se revela no meu coração, tá bom? Não aparece uma voz, mas eu já consigo interpretar a ação de Deus na minha vida, eu sei, é conhecimento que Ele está me dando. Dores específicas, né? Recentemente eu recebi do Senhor, então, conhecimento, uma visão de uma situação que Ele queria visitar uma pessoa. O Senhor mostra algumas coisas. A Bíblia não fala como é que foi a manifestação do dom sobre a vida de Jesus ali e da mulher samaritana, mas nós sabemos que Jesus já havia aberto mão do seu conhecimento de todas as coisas, né? Ele abriu mão da sua onisciência, então ele recebeu aquele conhecimento naquela hora. O dom pode se manifestar de diversas maneiras, mas o Senhor vai dar conhecimento a algumas pessoas para curar, para consolar ou para consertar a vida de alguém. Vai dar conhecimento disso. Então ali são duas palavras que são dadas. Uma é a palavra de conhecimento, outra é a palavra de sabedoria. São dois dons diferentes. Você pode receber conhecimento do Senhor sobre coisas que estão acontecendo ou estão para acontecer. Ou você pode receber do Senhor palavra de sabedoria. Então, a palavra de sabedoria, ela tem relação com a Bíblia. Sabedoria na Bíblia tem relação com a própria Bíblia, com a palavra. Algumas pessoas têm uma relação especial com a sabedoria do Senhor, com a Bíblia. Algumas pessoas têm relação especial com a sabedoria. E essas pessoas, irmãos, elas vão entender algumas coisas sobre a Bíblia antes do que as outras pessoas. Antes, vão entender, vão receber discernimento sobre a Bíblia para explicar, para aconselhar. Não é o dom de ensino, de doutor, de mestre, não é esse. Esse dom é usado no pessoal, é para dar conselhos, para explicar algumas coisas que estão confusas. Então a pessoa não está entendendo bem uma coisa, quem tem sabedoria vai saber explicar para ela. Olha, na verdade é assim, olha, eu queria te explicar isso, é assim que a Bíblia diz. A sabedoria tem essa relação de ajudar a pessoa a tomar decisões. Então, quem tem o dom de sabedoria, quando vê alguém fazer uma besteira, não fica frustrado. Fala assim, é muito besteira que ele está fazendo, podia ter feito assim. Se tivesse me perguntado, eu teria ajudado. Quem tem o dom da sabedoria é muito procurado pelas pessoas para que se dão conselhos. Essa pessoa tem o dom da sabedoria. Lógico, um conselho que é dado na Bíblia. Você pode conhecer alguém que dá um monte de conselho, porque tem uma folhinha lá, né? O Seixinoye, e ele vai falando as coisas para lá. E não é essa sabedoria. A sabedoria da Bíblia. A pessoa tem uma intimidade com a palavra e ela consegue aconselhar, dirigir as pessoas para caminhar nas verdades bíblicas. E outra coisa interessante sobre quem tem o dom de sabedoria: o dom da sabedoria leva as coisas bíblicas na prática. Tem gente que você vai e fala um versículo lá para você e não põe em prática o negócio, não fala para você como é que é na hora do vamos ver, como é que é na hora de pegar o ônibus, na hora de pegar o trem, como é que vai ser esse relacionamento. Quem tem o dom de sabedoria, além de te explicar a coisa, põe a coisa na prática. Diz, é assim que vai fazer, é assim que o acerto é feito, é assim que se pede perdão, é assim que põe a vida financeira em ordem, desse jeito. É assim que a Bíblia fala e é assim que se faz. Mas está com problema com o teu filho? Está com problema com o teu filho? A Bíblia fala isso, e é assim que você vai fazer. Isso é quem tem sabedoria. Nenhum desses dons tem relação com o seu jeito de ser. Nenhum desses dons tem relação, o profeta fala mais alto, ou quem tem a sabedoria fala mais alto, ou quem tem o conhecimento tem que dar uns gritos, ou quem tem sabedoria tem que falar mais baixo. Não, a sabedoria vem sobre qualquer um que Deus deseje dar, ou o dom do conhecimento, ou as línguas, ou a profecia vem, não importa se você tem um temperamento mais calmo ou mais agitado. No passado, os pastores, no passado as pessoas vinculavam os dons ao estilo de vida da pessoa, não tem nada a ver. Você pode ser uma pessoa bem agitada e ter o dom da sabedoria. Você pode ser uma pessoa bem calma e ser um profeta. Porque esse dom flui do Senhor. Vem do próprio Espírito para você.
Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. Eu intercalei um pouquinho, entre hoje e amanhã, os dons que a gente chama dons sobrenaturais e dons de ofício. O dom aí vai trabalhar e pronto. Então vamos falar sobre o pastor. Pastor é aquele que preside sobre um grupo, tá bom? É aquele que, sustenta um cajado e tem um monte de ovelha que deve segui-lo. A figura pastoral tem a ver com as pessoas seguindo e o pastor presidindo, tá? Presidindo. Mas e os pastores auxiliares e tal? Irmãos, eles estão naquela função, segundo o outro pastor, que vai colocar eles para presidir, para auxiliar, para ajudar no governo. Essa figura pastoral tem a ver com a regência, tá bom? Tem a ver com pessoas seguindo ele e ele dando atenção ao rebanho, dando direção ao rebanho, dando alimento ao rebanho, dando abrigo ao rebanho. Dom pastoral tem a ver com carinho no meio das ovelhas, o seguindo e ele cuidando das ovelhas, tá bom? O pastor tem uma autoridade na vida do Senhor para manter relacionamentos a longo prazo. Então, por exemplo, hoje em algumas igrejas, homens que são evangelistas, e evangelista, ele tem relacionamento rápido com a pessoa e precisa ir embora, senão mata a pessoa. Tem igreja ungindo evangelista como pastor, só porque consegue trazer muita gente para a igreja, só porque consegue multiplicar célula ou grupo de oração, não tem nada a ver. Pastor mantém relacionamento a longo prazo com a ovelha. Pastor dirige a ovelha, orienta a ovelha, assume responsabilidade no desenvolver da ovelha, exorta a ovelha, disciplina a ovelha. Esse é o pastor. Os dons, eles devem ser trabalhados, e não existe dom mais trabalhado que o dom pastoral. Por quê? Vou dizer por quê. Relaxa o nosso. Todo dom devia ser trabalhado. Profecia, a gente devia ter escola com os profetas. O profeta devia estar lendo a Bíblia, decorando a Bíblia. O cara descobriu que tem o dom de profeta, ele devia ir para uma salinha da igreja e decorar do Gênesis ao Apocalipse. A gente não faz isso, mas como o pastor faz, manda para o seminário, manda para a faculdade, manda estudar, manda ler, manda falar. É ótimo, é ótimo. Por quê? Porque desde o início da vida da igreja descobriu-se que o pastor tem que ter muita ferramenta para alimentar o rebanho. Então ele tem que ter conhecimento. Então existem faculdades, seminários, existem testes vocacionais. Então basicamente você precisa saber, o pastor precisa saber que ele tem um chamado. Ele tem uma confirmação no meio do povo. Ele precisa ter conhecimento teológico para suprir a vida do povo. E ele precisa ter respaldo hoje da sua denominação, certo? Se ele está junto de uma denominação, ele precisa ter respaldo disso. Andar de acordo com o que a organização pede. Por quê? Isso foram coisas que foram descobertas no decorrer, tá bom? Do crescimento, do conhecimento do dom pastoral. E hoje você sabe que o pastor precisa de respaldo, precisa ter outros homens de Deus junto a ele, para que não suba a cabeça, para não achar que é o bambambam. Ninguém é o bambambam, irmãos. Mas em qualquer dom sobe a cabeça. Tem profeta que acha que é o cara porque é profeta. Quem tem dom de línguas às vezes acha que é a pessoa, é a mulher porque fala em línguas, interpreta. Não é assim. E no dom pastoral, isso fica muito em alta algumas vezes. Por isso tem que haver um respaldo, tem que haver, olha, é assim que se anda, é assim que se... esse é o seu pastor, tá bom? Esse é para quem você presta contas. Então, o pastor precisa disso também, precisa de um respaldo organizacional. Hoje, nossa igreja segue orientações da Convenção Batista Brasileira, tá certo? Nós temos um padrão a seguir, segundo alguns padrões da Convenção Batista Brasileira. Nem toda igreja que se diz batista é da Convenção Batista Brasileira, tá bom? Aí eu vou citar uma igreja, por exemplo, a Igreja Batista Água Viva. A Água Viva ela não é da Convenção Batista Brasileira. Bom, nós somos da Convenção Batista Brasileira. Então nós temos uma orientação já
sobre o estilo de conduzir a igreja e alguns respaldos que o pastor precisa ter. Esse começo de ano levei toda a equipe pastoral para ouvir a orientação da convenção. Nós estamos 5 dias de retiro para a convenção, né? Estamos 5 dias, porque o pastor precisa disso, tá bom? Porque é um dom que precisa ser trabalhado, conhecimento. O pastor precisa, quando alguém quer ser pastor aqui na igreja, então essa pessoa vai me procurar, vai ter que comprovar no meio do povo, a igreja vai reconhecer o pastorado, então ela tem que fazer uma prova teológica conosco, tem que responder bases mínimas de conhecimento teológico. Hoje nós não temos reconhecido, hoje nós não temos no nosso coração, junto com a nossa convenção, ordenado mulheres como pastores ou pastoras. Nós não temos feito isso. Por quê, pastor? Primeiro, hoje isso é algo, a Bíblia não apresenta pastores, a Bíblia apresenta homens no pastorado. Há uma figura do homem como cabeça assumindo o cuidado da igreja, mas nós temos reconhecido as mulheres como missionárias e obreiras, porque não há ministério dentro da igreja sem cuidado feminino. Mas como a Bíblia não deixa isso claro, hoje a nossa convenção, a Convenção Batista Brasileira, nos orienta a ainda não fazer ordenação, porque a Bíblia não deixa claro. O que a Bíblia deixa claro, na verdade, é a não ordenação feminina para o pastorado. Isso a Bíblia deixa claro. Mas alguns pastores têm dito, eu quero explicar isso, alguns pastores têm dito que isso é uma questão cultural da época, mas isso não é claro. Se isso um dia ficar claro no meu coração, irmãos, eu subo aqui e digo assim, irmãos, nós estamos nos desligando da Convenção Batista Brasileira, porque ficou claro no meu coração que não é assim. Mas hoje não é claro, então nós seguimos a orientação da convenção e ordenamos as irmãs como a ordenação é feita como missionária ou obreira no ministério. E o cuidado geral à frente da igreja tem sido dado a pastores. A igreja precisa de um pastor, alguém que dirija e que busque muito conhecimento, porque as ovelhas precisam ser alimentadas de acordo com sua necessidade física e espiritual. Então, o pastor, quem pedir esse dom, quem receber esse dom, tem que entender que o pastorado, com qualquer dom, vai precisar de confirmação no meio do povo, vai precisar de esforço, de estudo, de busca, de compreensão. E o pastor se entrega, se dá ao cuidado, não a curto prazo, mas a longo prazo. Se você tem desejo de estar com as pessoas, mas é sempre curto período, você talvez seja um evangelista e não um pastor. Está em cima da hora, 10 para as 9. Vai falar um pouquinho mais sobre o pastor, mas vamos dar uma adiantada. Romanos 12, 7 a 8. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Exercer liderança, ou em algumas Bíblias, governo. A palavra grega é kubernesis, tá bom? Kubernesis, então aquele que exerce liderança ou aquele que governa, faça isso com zelo. Olha, kubernesis, a palavra que é usada assim, o dom de governo ou o dom de liderança, era a palavra para o marinheiro-chefe do navio, quem guiava o navio, o perito em levar o navio para o porto em segurança. Então, esse é o dom de administração que nós falamos. O Senhor capacita algumas pessoas a administrar bem, a conduzir bem, no meio de pressão, de confusão. Então é dado ao administrador uma capacidade de guiar as pessoas, de orientar as pessoas, né? O administrador, normalmente, quando ele vê uma situação de confusão, ele diz assim: dá licença, deixa eu arrumar isso aí, está bem bagunçado, deixa eu pôr ordem. O administrador tem essa capacidade de pôr ordem, de impedir que se façam algumas coisas além, num nível físico e espiritual. Mas esse dom, ele se revela, alguns dons que a gente vai ler agora, eles se revelam no coração, na presença de Deus, mas de ordem física. Então o administrador, ele trabalha na regência, na organização de coisas físicas dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, mas ele é guiado pelo desejo do Espírito, guiado pela palavra do Senhor.
bom? Então ele administra, ele impede que as coisas deem errado. Ele diz assim, ó, a gente tem que administrar o dinheiro para que não falte, mas na verdade para que sobre um pouco, né? A gente tem que administrar o carro, a gente tem que administrar. Então o administrador, ele impede que o navio vá para as rochas. Outro dom, rapidamente, dom de misericórdia, a gente leu agora, a palavra é elko, tá bom? Misericórdia é um dom que algumas pessoas têm da parte de Deus, que eles sentem empatia extrema, ou seja, ele vê a pessoa sofrendo, ele sofre junto com a pessoa. Tem gente que tem um dom de misericórdia, é dada pelo Espírito uma capacidade de se identificar com as pessoas. Ele vê alguém chorando, ele chora, ele se comove, né? E ele se envolve com aquela situação para ajudar aquela pessoa. Primeira ação de quem tem misericórdia é uma ação de conforto. O Espírito usa aquela vida para confortar os tristes e abatidos. Deixa eu falar uma coisa para você sobre o dom de misericórdia. O dom de misericórdia é um dom de sofrimento. Quem sempre passa por um menino na rua e chora, né? Vê um casal em crise, chora, volta para casa chorando, e é usado em oração, e é usado em consolo. Nós precisamos que irmãos peçam dom de misericórdia. Nós precisamos. Os irmãos peçam dom de misericórdia, que altera a estrutura da igreja, altera o funcionamento da igreja, muda. Quando você sabe que alguém chorando pelo que você chora, alguém sentindo o que você sente, alguém que conforta o coração na tristeza, esse é o dom de misericórdia. A misericórdia diz a coisa certa, no momento certo, mas porque se sente. Outro dom que a gente acabou de ler, o dom de servir, ou em algumas Bíblias está o dom de ministério. Bom, a palavra dom de servir, o dom de ministério, é a mesma palavra de diácono. Não é o chamado do diácono, mas todo diácono deve ter o dom de servir. A palavra é a mesma, diaconia, mas não é o diácono. É um dom que algumas pessoas têm. Você pode ter o dom de diaconia e não ser diácono, mas se você é diácono, você tem que ter o dom de servir, o dom de ministério. Serviço é a longo prazo. A pessoa se dispõe a trabalhar pela vida da igreja, a socorrer a vida da igreja, ou socorrer a vida de alguém. A gente se dispõe, sabe, serve todo mundo. Vai na casa de alguém, lava a louça. Vai na casa de alguém, vê que a grama está alta, se dispõe a pegar a enxada e cortar. Esse é o dom de serviço. Tá bom? Primeira característica: preguiça está fora, né? Preguiça foi expulsa da vida dessa pessoa. O cara que tem um dom de serviço, a mulher que tem um dom de serviço, você sabe, ela chega na casa e ela chegou e tem uns negócios lá, uma sopa para lavar, ela pega e fala assim: não pode deixar que eu vou te ajudar, eu vou lavar. Nossa, caiu um negócio ali, deixa que eu passo um pano, eu arrumo, eu faço isso. Onde chega, faz, trabalha e envolve, não é? É o dom de serviço, tá bom? Dom de serviço. Os irmãos têm esse dom, tem que ser preservados pela igreja. A igreja tem que preservar, certo, irmãos? Então, um negócio que não é dom, né? Mas temos que parece ter um dom de ser vampiro, o cara que tem serviço aí, suga, né? O cara que tem um dom de serviço. Então, esses irmãos que têm um dom de serviço tem que ser preservado pela igreja. Você tem irmão que tem um dom de serviço. Isso é um dom sobrenatural. Não é natural das pessoas se voluntariarem assim para servir uns aos outros. Quando isso acontece, é sobrenatural de Deus. E deve ser feito pela direção do Espírito Santo. A pessoa que tem o dom de serviço, ela vai ter condições de evangelizar através do serviço, de restaurar a fé de algumas pessoas através do serviço. Então, não é só um dom de trabalho braçal. Todo dom é um dom espiritual. Quem tem o dom de misericórdia, quando aconselha, tem que aconselhar pela Bíblia. Quem tem o dom de serviço deve usar o dom de serviço para resgate de almas, transformação de vidas. É o dom de servir. Não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Põe na tela para nós. Está aí. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado com profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Eu preciso conversar com vocês sobre o presbitério. Por cujo motivo te lembro
que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Nós só falamos de alguns dons, mas Paulo, quando fala para Timóteo, fala que Timóteo tinha dons que foram manifestos pela imposição de mãos. Então hoje, os ministros vão impor as mãos sobre vocês. Vamos pedir, Senhor, manifesta dons. Ah, pastor, só vai manifestar o que o senhor leu hoje. Não, é Deus, irmãos. É Deus que manifesta dom. Pode manifestar um dom que você não sabe. Por exemplo, nós não falamos sobre dom de cura. Pode vir dom de cura. Discernimento do Espírito, pode vir dom de discernimento do Espírito. Nós vamos falar sobre esses dons amanhã. Explicar o que é o dom. Na verdade, dons de cura, a Bíblia fala. Dons de operação de maravilhas. Nós vamos falar porque está no plural. Mas o dom se manifesta na sua intimidade com Deus. Só que a imposição de mãos, a Bíblia apresenta como um sinal para invocar o dom, para que o dom seja derramado sobre a vida da igreja. Então os ministros vão impor as mãos. Ah, pastor, eu ouvi dizer que eu só posso receber o dom de quem tem o dom. Conversa. Você recebe o dom de Deus. Imposição de mão é só um símbolo que a Bíblia ensina. Não é transferência, não estou trocando com você. Eu tenho dom de conhecimento, vou dar um pouquinho para você. Não tem nada disso. Os líderes da igreja, os ministros da igreja, impõem a mão e pedem: Senhor, manifesta o dom que o Senhor quiser. O dom que o Senhor quiser, manifesta. Não o que eu tenho ou o que eu conheço, nem o que ele conhece. Você ouviu de alguns dons. Esse ato que você viveu aqui comigo foi um ato de estudar, de compreender, de receber conhecimento para a tua mente. Mas no sobrenatural você vai se abrir a receber qualquer dom. Não vem aqui fechado: eu quero ser pastor, não, eu vou lá porque eu quero profecia, eu quero dom de línguas. Não. E a afirmação de Paulo a Timóteo é: olha, reaviva o dom. O seu dom também pode ser reavivado. Gente que está com o dom enterrado, esfriado, esquecido, hoje na imposição de mão, seu dom pode ser reavivado. Pode reavivar o dom. Pastor, o que vai acontecer? Eu não sei. Você pode não sentir nada agora e sentir caro, alguma coisa confirmando o dom que você tem. Você pode receber o dom de misericórdia, e de repente você vai perceber só daqui a alguns dias, quando você chegar na casa de alguém que está passando necessidade, você vai chorar de maneira descontrolada, você vai falar assim: o que aconteceu comigo? Pega um remédio para mim. Assim, não, é o dom de misericórdia que eu recebi. Pode ser que você vai, receber uma energia aí, vai ter um choque. Pastor, o que é isso? É o dom de serviço, vai trabalhar. Não sei. Não sei o que é. Pode ser que aconteça um sinal na sua vida, como pode ser que não aconteça um sinal na sua vida. Daqui a alguns dias você descobre. Mas eu creio que não existe um crente na terra. Não existe nem um crente na terra que não tenha dom. Todo crente tem dom. Ele pode desconhecer, pode não gostar, pode até enterrar, mas tem dom dentro dele. E hoje nós vamos orar. E esse dom vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Os ministros, vem aqui à frente. Equipe de música.